Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. A pedido dos nossos alunos, a gente vai tentar falar um pouco sobre a realidade do Afeganistão, essa situação que envolve a geopolítica da região e que envolve também o globo, né? O mundo inteiro olha para o Afeganistão tentando respostas para o que está acontecendo atualmente. Então, a gente vai tentar sintetizar de forma histórica o contexto, né? Da história do Talibã, como ele se formou, os grupos que vão treinar dentro do Afeganistão, principalmente aí nos anos da fundação, os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, que vão desencadear a invasão dos Estados Unidos aí ao Afeganistão. A gente vai tentar falar tudo de uma forma sucinta, não sei se vai ser possível, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, tá, gente? Eu até tentei aqui anotar, trazer, né, várias anotações para a gente não esquecer de absolutamente nada, porque são tantas informações que pode acontecer de, no momento de uma aula dessa, né, a gente não falar. Então, para não se perder absolutamente nada e vocês ficarem com todos os esclarecimentos possíveis acerca da geopolítica daquela região e das questões internas envolvendo o Afeganistão, eu tive que fazer essas anotações. Primeiro ponto, tá, gente? O que a imprensa mundial veiculou foi a forma como os Estados Unidos havia saído do Afeganistão, né? Principalmente mostrando aquelas imagens dos Estados Unidos levando os aviões para o Afeganistão para resgatar ou retirar do país os cidadãos americanos e os próprios militares. Então, diante dessa perspectiva, os vídeos, nas imagens foram projetadas para o mundo todo, e não tem como não comparar, tá, gente? Vocês sabem que durante o período aí da Guerra Fria, nós tivemos vários contextos envolvendo as disputas entre os Estados Unidos, o bloco capitalista, e a União Soviética, que na época era socialista, né, que hoje é a Rússia, que passa praticamente por toda uma dissolução após a queda do Muro de Berlim, mas antes do próprio Muro de Berlim se dissolver, já passava por essas transformações. Então, cheguei em 1991 para, literalmente, ser essa Rússia que é hoje. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa analisar, tá bom? Então, vamos lá, primeiro ponto. Vocês lembram que, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos também vai sair da Guerra do Vietnã, e as imagens, não tem como a gente não comparar com a saída dos Estados Unidos naquele exato momento que as imagens foram projetadas lá no Afeganistão, tá? São parecidos, os Estados Unidos indo, pegando as pessoas das embaixadas lá no Vietnã, e vale ressaltar que o Vietnã tem todo um contexto de Guerra Fria, tá? E os Estados Unidos não conseguiram vencer os vietcões. E relembra muito as imagens do Afeganistão, relembram muito na história o que aconteceu em Saigon, em que os Estados Unidos também, por não ter conseguido realizar os seus planos dentro do Vietnã e nem vencido a guerra do Vietnã, por conta da unidade dos vietcões, né, inteiros, e a falta de conhecimento dos americanos do território vietnamita, os Estados Unidos acabam saindo sem consolidar aquele ideal, né, de vitória. O segundo ponto que vocês precisam entender é que os Estados Unidos não foi só com o Joe Biden que veio como plataforma de retirada dos soldados americanos de dentro do Afeganistão. Havia uma pressão muito grande interna dos americanos pela saída dos militares de lá, tendo em vista que os Estados Unidos gastavam muito. Gente, os Estados Unidos em 20 anos gastou 3 trilhões para manter treinamentos, né, dos militares afegãos, para estruturar aí a questão aérea, que a gente pode até dizer, as forças aéreas, né, os Estados Unidos, inclusive, comprou 16 aviões da nossa Embraer brasileira aqui, e simplesmente, vamos dizer assim, doou para o Afeganistão. Claro que essas doações têm por trás também interesses financeiros, porque sempre digo, tá, gente, dentro do conceito imperialista do globo, os Estados Unidos e nenhum país é amigo de ninguém. Em relações comerciais, as pessoas, os países principalmente, e as pessoas que representam esses países têm interesses de desenvolvimento. Então, ninguém é menino em relações comerciais. E em internacionais, todo mundo é amigo na diplomacia, mas todos têm interesses. Então, a gente vai para o contexto histórico, certo? Pessoal, o Talibã, a gente pode dizer literalmente que ele nasce depois das intenções dos Estados Unidos de expulsão
dos soviéticos na década de 80. Durante o contexto da Guerra Fria, vale relembrar vocês que a União Soviética ela tentou invadir o Afeganistão. Só que ao invadir, porque eles tentam e depois eles consolidam essa invasão. Quando eles invadem o Afeganistão, como estávamos em período de Guerra Fria, os Estados Unidos não quer deixar nenhum país aí ser invadido e tomado por o dito rival, tá bom? Que no caso era a União Soviética, que vinha com aquela plataforma do Pacto de Varsóvia, conceito socialista, apadrinhamento dos chamados blocos da própria União, que compunha, aliás, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos vinham com o bloco aí formado não só na questão paramilitar, que era a OTAN, mas também nas questões comerciais, e esse bloco vinha cada vez mais se enchendo. Então, diante do contexto em si, do conceito de Guerra Fria, os Estados Unidos não iam deixar o Afeganistão ser tomado pelas tropas soviéticas. Então, foi o que os Estados Unidos fez na década de 80, já muito próximo aí da dissolução e da queda do Muro de Berlim na Alemanha. Os Estados Unidos vai ajudar os grupos paramilitares existentes no Afeganistão com armamentos, vai treinar e vai praticamente ajudar esses grupos, que a gente até chama grupos separatistas ou grupos de guerrilhas, hoje são chamados até de milícias, né? E essas milícias foram treinadas para guerrilhar contra as tropas soviéticas e contra o domínio soviético dentro do território do Afeganistão. Isso na década de 80, tá, gente? Eles conseguem expulsar os soviéticos, a União Soviética não consegue ali dominar o Afeganistão, e olha que a União Soviética não era porque, vamos dominar por dominar, não, eram questões comerciais também, porque a gente está falando num momento do globo em que havia dois conceitos econômicos que tentavam polarizar o globo em torno das suas políticas e estratégias econômicas. Então, aqui ninguém é mocinho, todo mundo tinha interesse. Não consegue a União Soviética, os Estados Unidos treinam essa galera que consegue expulsar os soviéticos, mas essa mesma galera da década de 80, essa galera ela chega na década de 90 também com a intenção muito forte de tomar o poder. E esses grupos, eles vão cada vez treinando, cada vez atingindo mais abrangência dentro do território soviético, e ao atingir essa abrangência no território soviético, essa galera vai conseguir vários adeptos, e esses adeptos vão ajudar na formação e na ampliação dessas milícias, chegando em 1996 uma força muito grande de tomada do poder, porque a intenção, aos poucos, eles ficaram tão grandes, né, que eles consolidaram a força de chegar ao poder, tomaram o poder em 1996 e ficaram na jurisdição, né, na administração do país de 1996 até 2001. E a forma como eles administraram o país tornou o Afeganistão temido pela própria população, porque eles tentaram adequar as leis do país às tradições islâmicas, baseadas aí na parte do Islã que é mais radical aí, ou que segue simplesmente a Sharia, onde muitas das vezes as mulheres devem obediência aos homens, e muitas das coisas que as mulheres fazem devem ser sempre na presença de um homem. Estudar tem que um homem ir, se for no supermercado tem que ir com um homem. Então as mulheres passaram a usar burca, com um período assim de muita repressão, principalmente aos opositores. E o que é que a gente analisa diante de tudo isso? Em 2001, nós vamos ter os atentados terroristas de 11 de setembro, tá bom? E quem estava na jurisdição do Afeganistão era justamente o Talibã. E aí, com esses atentados terroristas, que os livros da galera do nono ano, a segunda série, ela vem trazendo esses atentados terroristas, a segunda série do MED, tá, gente? Então, vem trazendo essa questão geopolítica dos Estados Unidos. Houve, né, o atentado às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, em Manhattan, Nova York, né? Então, todo mundo lembra isso na história. Quando os Estados Unidos é atacado no primeiro alvo, né, o governo americano não analisa de imediato que aquilo ali é um atentado terrorista. A partir do segundo alvo, se alerta, né, os sistemas de defesa e o espaço aéreo americano, e percebe-se que mais duas aeronaves estão indo em alvos chaves, que no caso era o Pentágono e a Casa Branca. Os Estados Unidos acionam sistemas de defesa, a galera começa a receber, né, informações naquela época eram mensagens de informações aí no celular, e o espaço aéreo americano começa a alertar, e com esses alertas eles conseguem interceptar o que vai para a Casa Branca, né? Só que o que vai para o Pentágono eles só conseguem ir
avisar para a galera do Pentágono que esse avião está indo também na direção do Pentágono, e esse avião até cai, tá, gente? Só que a galera não estava mais no Pentágono, eles conseguiram evacuar. Então, tem toda essa historinha que não tem nada de legal, tá? Então, os Estados Unidos, com a força da CIA, de investigações, sistemas de inteligência, descobre, né, que quem estava por trás, arquitetando e coordenando todas aquelas operações e que planejou, de fato, os atentados terroristas, teria sido, né, o Osama Bin Laden. E onde era esse cara? Quem era esse cara? Do lado da porta, tá? Então, o Osama Bin Laden, gente, ele tinha feito parte, ele conhecia um pouco do exército americano, né? Ele tinha todo um histórico de tradição também americana. E esse cara usou toda a riqueza dele para fazer um exército paramilitar e treinar contra o mundo ocidental. Ele era convertido ao Islã, então é como se traçassem uma guerra entre o mundo oriental, convertido ao islamismo, que quando a gente fala mundo oriental, nem todos são islâmicos, a gente está falando do Afeganistão, convertido ao islamismo. Ele, Osama Bin Laden, trata essa ideia de guerra, né, entre o mundo oriental islâmico e o mundo ocidental, liderado ali pelos Estados Unidos, no conceito de imperialismo e dominação do restante do globo, porque a União Soviética foi dissolvida. E o Osama Bin Laden começa a treinar essa galera. E onde é que estava tendo os treinamentos? Dentro do Afeganistão. E quem era o governo do Afeganistão? Era a galera do Talibã. Então, os Estados Unidos descobrem tudo isso e descobre simplesmente que existe um grupo, esse grupo que estava sendo treinado tinha como liderança Osama Bin Laden, e esse grupo era chamado Al-Qaeda. Com o tempo, os Estados Unidos, em menos de meses, né, os Estados Unidos resolvem, com a abrangência, a aprovação da Câmara americana, que os Estados Unidos têm autorização para invadir, e os Estados Unidos não invadem só. Vale ressaltar que os Estados Unidos entram no Afeganistão simplesmente com a ajuda da OTAN. E essa OTAN foi formada, prestem atenção, a OTAN, ela é formada com mais abrangência, tá, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, por conta justamente dessa bipolarização do globo em torno dos modelos socialistas e capitalistas. Mas antes já existia essa OTAN, né? Então, tal que o bloco dos aliados na Segunda Guerra vai ter lá os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, parceiros até hoje da OTAN. Então, os Estados Unidos, em 2001, invadem o Afeganistão, mas não invadem sozinho, né? Eles vão ter o pacto aí da OTAN. Então, nós vamos ter soldados ingleses e franceses aí entrando também dentro do território afegão. A ONU também deu carta branca, né? Gente, o país foi invadido. Nos Estados Unidos morreram mais de 3.300 pessoas nos atentados terroristas de 11 de setembro. Se é justo, se era correto, a gente não está aqui para falar, mas que o país também, a gente tem que analisar, saiu perdendo, foram mais de 3.000 mortos, e 3.000 mortos, simplesmente, não são 3 pessoas, tá bom? Não são 300 pessoas, e o país saiu perdendo, sim, porque eram cidadãos nova-iorquinos que necessitavam simplesmente de ter sua vida ampliada, né? Eles estavam trabalhando, porque o World Trade Center era o coração da economia americana. Então, 2 torres são devastadas, vocês podem ver esses vídeos no YouTube, estão disponíveis, tá? O Talibã, quando retornou agora, né, resolveu, né, fazer aquela entrevista coletiva e todo mundo prestou atenção. Você também prestou atenção. Na entrevista coletiva que o Talibã deu para a imprensa, né, os jornalistas que estavam, né, nem a maior parte, né, só tinham jornalistas homens. A única jornalista que depois eles foram dar entrevista de forma individualizada foi na TV, a jornalista da TV Al Jazeera. Não sei quais eram as intenções, mas na coletiva não tinham homens entrevistando os representantes ali do Talibã. Então, nesse mesmo cenário, na entrevista, a gente vai analisar como o Talibã se comportou, tá, gente? O Talibã ali mostrou, né, que ia ser um governo moderado, e aí quando foram questionados se eles iam agir da mesma forma como eles agiram no período em que estiveram no poder, porque, gente, eles agiam de forma muito devastadora, né, truculenta, violenta, eles eram tidos aí como um grupo extremamente aí totalitário. Então, esse primeiro cenário, eles se mostraram moderados. Só que ontem, esse vídeo está sendo gravado, tá? No dia 19 de agosto. E ontem, por exemplo, dia 18, eles já mostraram o inverso, né? Tem várias cenas aí de afegãos fazendo protesto, e aí eles vão reprimiram com toda a violência. Então, na entrevista que eles deram essa semana, eles mostraram muito
essa questão de que eles vão tentar ser moderados, que naquela época em que eles estavam no poder eram épocas de guerra, e que iam respeitar as mulheres, desde que as mulheres passassem a seguir a Sharia, porque eles iam seguir era a Sharia, que as mulheres podiam estudar, desde que tivessem ali, né, com o homem, que a mulher podia trabalhar. Gente, eu não sei se isso vai se consolidar, né? Mas na prática é muito difícil, porque as tradições do Talibã históricas, elas não são democráticas, mas de qualquer forma, vamos aguardar os capítulos que ainda vão se seguir. Mas, volto a dizer, ontem o Talibã já agiu de uma forma repressiva, mostrando aí as mesmas características da época em que eles estiveram no poder, de 96 até 2001. A gente analisa também um segundo cenário, né? O Talibã, se voltar a ser violento, se voltar a ser repressivo, ter um governo totalmente totalitário, desrespeitando aí direitos humanitários, seja das mulheres, das meninas, né, ou dos cidadãos em geral, o próprio Talibã ele pode ressuscitar, fazer ressurgir esses grupos que naquela região tiveram um apoio também do próprio Talibã, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. E isso é uma preocupação do mundo todo, porque o mundo não quer mais o ressurgimento desse tipo de grupos, tá? E vale ressaltar que essas células terroristas são todas ali daquela região, e o aluno precisa entender, tá? Que o Talibã, ele não nasceu em um grupo que simplesmente era pacificador, né? Não era. O Talibã, na década de 90, praticava era o terror naquela região, né? Então, o Oriente Médio passa a ter um olhar completamente abrangente do mundo, porque o mundo não sabe como vai ficar aquela região, porque a gente vai ter um fluxo migratório muito grande para outros países, porque muitos afegãos não vão querer ficar no país, até porque eles não sabem quais são realmente as intenções e como vai ser o governo afegão. Pode haver um fluxo migratório para países da região, Paquistão, Uzbequistão, né, Cazaquistão. Então, tudo ali envolve geografia também, os conceitos geográficos da região. A gente vai fazer umas análises também para vocês entenderem, tá, gente? Como esse Afeganistão, ele é muito complexo para a gente fazer toda uma análise, porque envolve religião, envolve tradições. O cenário que a gente vê atual, a gente faz uma comparação de 20 anos atrás, quando os Estados Unidos invadiam, um cenário completamente diferente. Naquela época, a União Soviética tinha se dissolvido, a Rússia tinha sido criada com novas propostas econômicas visando aí o capital, a Rússia estava se abrindo ao mercado financeiro, né, a vida novamente aí do conceito liberal. Então, no geral, a Rússia não era uma potência. Os Estados Unidos reinavam sozinho. A China não existia como é essa potência hoje. O principal rival dos Estados Unidos hoje é a China. Então, naquela época, não se tinha toda essa abrangência, entende? Econômica. Os Estados Unidos praticamente abocanhavam o mercado sozinho. Então, esse cenário era diferente, completamente diferente. Então, com esse imperialismo dos Estados Unidos sozinho, quando os Estados Unidos invadiu com a ajuda da OTAN, a ONU também não ficou contra, né? A ONU até chancelou. Então, a realidade é diferente. Hoje, os Estados Unidos não reinam no globo sozinho, né? Os Estados Unidos dividem aí a questão do globo comercial com a China. E diferente dos Estados Unidos, a China não tem inimizade com nenhum país, né? A China ela não se pronuncia acerca de relações políticas de país, acerca de como esses países administram as suas populações, como são as desigualdades dos países. A China não se pronuncia sobre nada. Então, no geral, a China tem uma diplomacia que a gente analisa, né, dentro do fenômeno do globo. A China não tem inimigos. O inimigo da China hoje, vamos dizer, dentro do fenômeno da nova Guerra Fria, seria o próprio Estados Unidos. Hoje, a gente percebe, né, que naquela época teria sido muito fácil, ou foi muito fácil para os Estados Unidos, né, ter toda aquela abrangência, porque os Estados Unidos reinavam sozinho. Então, o globo, muitas das vezes, não ficava contra os Estados Unidos. Hoje, a gente tem um país que bate de frente com os Estados Unidos e que o mundo também respeita, que é a China, certo? E a China, como ela tem crescido a passos largos e ameaçado também o imperialismo do capitalismo americano, a China precisa de novas rotas comerciais. E essas rotas comerciais passam também ali pelaquela região.
E a China quer aquela região por uma questão, literalmente, de abertura comercial e rotas comerciais para expansão, né, das exportações chinesas, de acordos comerciais para abranger o comércio chinês para aquela região. Então, a China precisa, e volto a dizer, relações comerciais. O globo, a maior parte dos países ricos, eles têm interesses. Não é a questão de amizade, tá? Então, a China, ela vem precisando aumentar cada vez mais os seus blocos, e a China não quer guerra com ninguém. Ela quer aumentar a sua capacidade, o poder produtivo eles querem expandir esses modelos produtivos para outros países, aumentar as suas relações comerciais, e principalmente aí, os inimigos dos Estados Unidos hoje são amigos da China, por conta da questão também comercial. Então, no geral, pessoal, a gente precisa bastante entender que a China ela não apoia o Talibã, tá? A China e a Rússia fizeram declarações, né, de que reconhecem o governo do Talibã. Reconhecer não significa apoiar, dar apoio logístico, apoio para o Talibã, né? Financiar, não é isso. E a China deixou bem claro que ela reconhecia, desde que o Talibã fizesse algo que eles pediram, né? E a China foi bem clara: eu reconheço, desde que vocês não alimentem a célula terrorista que a gente já considera dentro do nosso território. A China tem uma região chamada de, eu até anotei, tá, gente? Porque eu não falo mandarim. Xinjiang, né? Xinjiang. Essa região, vocês já entenderam mesmo, tá? É Xinjiang. Essa região aí tem uma quantidade de islâmicos dentro da China, e a China já considera essa galera aí ligada, né, esse pequeno grupo de islâmico dentro do território chinês, a China já considera-os como terroristas. Então, a China praticamente deixou esse ultimato: não alimente essa célula que a gente já considera como terroristas, até porque para não levar o terror para dentro da China. A China é um dos poucos países na história, né, que não tem esse terror externo. A China pode ter algumas coisas internas, né, mas a gente não pode nem dizer que é terrorismo, mas terrorismo externo a China nunca teve, principalmente porque a China ela é um país que, nas relações internacionais, nas relações diplomáticas, é um país que, volta a dizer, tá, gente, não quer guerra com ninguém. Então, a China, ela pode dar a estrutura que o governo talibã, e não milícias que possam vir a se formar, ou grupos paramilitares, né? Vai dar essa estrutura desde que o Talibã não estimule esses grupos separatistas que tem dentro da China, que não são grupos, né? É um grupo que a China reconhece, aí, volta a dizer, como um grupo terrorista. O Talibã, gente, ele passa por várias fases na história. E ele vai se desestruturar, sim, a partir do momento em que os Estados Unidos ele invade, porque os Estados Unidos começam a atacar alvos de encontro do Talibã ou de locais de treinamento do Talibã. Então, assim, os Estados Unidos atacam através da Força Aérea Americana, né, lançam bombas, e aí vários alvos ali do Talibã são destruídos. Então, os Estados Unidos entram no Afeganistão, literalmente, para caçar o Osama Bin Laden, né? E aí eles acabam matando o Osama Bin Laden anos depois. Se não me engano, 9 anos, 10 anos, eles conseguem pegar aí o Osama Bin Laden. Então, desde o Donald Trump havia essa questão de negociar, né? O Donald Trump já tinha tentado negociar com esses grupos do Talibã e também com o próprio governo talibã, sem sucesso, porque os americanos já pressionavam bastante o Donald Trump para que os americanos saíssem de dentro do território afegão. Até porque, gente, em 20 anos, os Estados Unidos gastou 3 trilhões só com o Afeganistão. E vale ressaltar que os Estados Unidos têm desigualdade social, os Estados Unidos têm pobreza, tem cidades pobres, cidades que passaram por devastação, até porque houve uma crise na produção de carros. A cidade de Detroit, gente, é uma cidade que também, não só durante a pandemia, mas é uma cidade que tem tentado reconstruir a sua economia. A gente tem estados americanos que passam, quase todos, né, mas tem uns que passam por mais dificuldades até por conta da pandemia. Então, o que os Estados Unidos poderia gastar no Afeganistão, deve, né, haver uma pressão muito grande para que se gastasse internamente, porque a gente está num período, né, de retorno da economia no globo. Claro, quando a gente fala de América, a América tem uma perspectiva de crescer 5,5%. Então, assim,
Então, quando eu falo da América, tá, gente? Porque o Brasil, a perspectiva em 2022 é crescer só 1,5. Então, o Biden vai assumir a presidência dos Estados Unidos com essa plataforma de retirar os soldados americanos, até porque também as famílias dos soldados não queriam mais que eles ficassem lá. Porque os soldados americanos também estavam morrendo no Afeganistão. Então, imagina aí, né? Você ter um parente, soldado, que estava lá, um militar que estava lá, ainda tentando ali equalizar, equilibrar a economia, equilibrar a política administrativa dentro do Afeganistão. Então, gastavam-se demais e muitos militares americanos morriam, perdiam a vida dentro do Afeganistão. Então, para o americano em si, era como se o americano tivesse, os militares americanos estivessem numa guerra que não era mais dele, porque o que os americanos queriam era pegar o Osama Bin Laden, e isso eles conseguiram, anos depois da invasão. Então, ficou uma guerra assim muito cara e a mais longa da história dos Estados Unidos. Gente, são 20 anos de ocupação. Só que em 20 anos, os Estados Unidos se preocupou bastante, junto com a OTAN, em treinar o exército, criar um exército, a Força Aérea, inclusive compraram 16 aviões, tá, gente? E esses aviões, a maior parte foram comprados da Embraer brasileira. Esses aviões estão no Afeganistão. Os Estados Unidos, junto com a OTAN, treinaram aí mais de 300 mil homens que faziam parte do exército afegão e comprou armas, treinou tudo, gente, armas. Imagina aí quais os tipos de armas, porque a gente está falando da OTAN, né? Então as armas de maior calibre, armas bastante modernas, e mesmo assim o exército afegão não resistiu ao Talibã. E muitos alunos perguntam, professora, mas o exército não tinha muitos homens? Sim, o exército talibã tinha 300 mil homens. E o Talibã, só 80 mil homens. E aí, o que é que a gente analisa, estando de fora, dentro do que está acontecendo dentro do Afeganistão? O exército não resistiu, não é porque não tivesse força militar, né? Porque eles, além de ter força militar, tinham um contingente militar muito grande. O exército talvez não tenha reagido porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde o Talibã poderia chegar ao poder. E ao chegar ao poder, claro que eles iriam pegar todos aqueles que tinham lutado contra eles, porque são tidos como opositores, e aí o histórico do Talibã era de atrocidades contra opositores. Claro que na primeira entrevista eles disseram que iam ser moderados, mas ontem mesmo, volto a dizer, eles já não mostraram toda essa moderação contra as pessoas que estavam aí fazendo manifestação lá no Afeganistão. Gente, não esqueçam, o que o mundo hoje tem medo é de ressurgir dentro do território afegão esses grupos que aterrorizaram o mundo, né? O mundo ocidental principalmente, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico é aquele grupo, gente, que agia de uma forma extremamente brutal, né? Cortava a cabeça de estrangeiros ocidentais, fossem japoneses, americanos, ingleses, franceses, diplomatas dessas nações e de outras nações, né? Eles pegavam e faziam vídeos, coisas assim absurdas, tá, gente? Gravavam um vídeo da pessoa morrendo. Imagina a família ver um negócio desse, gente. Não entra assim na minha cabeça, em pleno século XXI, uma desumanização dessas pessoas. Então, não esqueçam nunca, né? Essa entrada dos Estados Unidos se dá em 2001 e só saíram agora, em 2021, tá? Vocês precisam entender que em 20 anos de ocupação americana, os Estados Unidos tentou aí estimular um conceito democrático no Afeganistão, mas o Afeganistão é um país complexo, né? E não adianta a gente tentar, os Estados Unidos tentou implantar a democracia, virou realmente, o país ficou democrático, mas implantar democracia nos moldes ocidentais é diferente para os moldes orientais, completamente diferentes. Tem que se balizar e analisar a cultura daquele país, os grupos miscigenados do país, a religião ou os grupos que pertencem às religiões, quais são as divisões dessa religião, se existe grupo separatista, se não existe, se existe desigualdade. Então, no geral, tem que ser feita toda uma análise para você tentar trabalhar o conceito de democracia, porque o que vale muitas das vezes para países ocidentais não serve muito para países orientais. O próprio Afeganistão, ele não é um país unificado, né? É um país que tem vários problemas. O país, depois da invasão dos Estados Unidos, foi
se percebeu um país extremamente fragilizado, não só nas políticas externas, mas políticas internas também. Um país onde as mulheres não tinham direitos. Então, aos poucos, quando os Estados Unidos entrou, foi que as mulheres passaram a ter um certo direito, né? Porque aos poucos o país foi se abrindo, as mulheres passaram a estudar. E muitos alunos precisam entender que esse mesmo grupo foi o grupo aí que teve ali por trás do atentado à Malala, tá bom? Que é aquela menina ativista que incentivava as meninas a estudarem, que ela em si sofreu esse atentado justamente porque ela também estudava, porque o pai era dono de escola, então ela teve a oportunidade de estudar, e como o Talibã não permitia que meninas estudassem, a própria Malala sofre esse atentado. O Biden, ele só dá continuidade às políticas do Trump, até porque ele não ia contra, tá, gente? A população americana não queria mais gastos externos com o Afeganistão, e a população americana queria o retorno de seus militares para casa, até porque muitas famílias perderam os seus entes, e a gente também está em período de pandemia, então tudo é muito delicado, tá? O Afeganistão, gente, está há 30 anos em guerra civil. Mesmo nos Estados Unidos lá, a gente ainda via, né, instabilidade política e grupos separatistas internos, até vocês enxergam agora, né? O Talibã nunca morreu, é tão tal que voltou agora. Então, mesmo com os Estados Unidos lá dentro, a gente ainda vai ter esses grupos tentando constantemente aí tomar o poder, até que conseguiram agora com o Talibã. Gente, na época em que o Talibã esteve no poder, de 1996 até 2001, somente 3 países reconheciam o governo Talibã. E esse governo do Talibã era reconhecido por 3 países que eram islâmicos: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e também aí o Paquistão. Repetindo, Paquistão, Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Os 3 aí islâmicos, tá? Hoje, por exemplo, só quem reconhece o governo do Talibã, por enquanto, é a China e a Rússia. E aí você já sabe o contexto histórico. A China, por uma questão econômica, de precisar daquela região para aumentar aí o seu espaço comercial e expandir as suas rotas comerciais. Gente, durante a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, os Estados Unidos, vocês sabem, né? Eles não tinham um outro país que competisse com eles de igual para igual em todos os sentidos. Hoje eles têm a China. Então, mesmo os Estados Unidos muitas vezes se posicionando contra o país A, e a China se posicionar a favor desse país, tem um peso muito grande na geopolítica econômica, né? Porque a maior parte dos países que estão do lado da China, de forma comercial, não vão ficar contra a China. E a China tem poder de veto também na ONU, né? Não é um paizinho, né? A China hoje ela tem uma força muito grande, até dentro da ONU, na OMS ela tem uma força, não é um país que, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram em 2001 o Afeganistão, não tinha tanta expressividade no cenário global comercial. Hoje já tem, tá? A China é uma potência, ninguém pode desmerecer a China. A desigualdade no Afeganistão, gente, era tão grande que a comunidade internacional, quando houve essa invasão, né, a comunidade internacional percebeu que tinha que ajudar os afegãos, porque a grande parcela da população passava necessidade, passava fome, porque a guerra e a própria invasão, ela trouxe aquele conceito de terra arrasada, né, terra devastada. Então, a população faltava emprego, a população tinha problema com a desigualdade, a população passava fome. Então, houve uma promessa da própria ONU aí e dos países que estavam integrados à ONU de ajudar o Afeganistão, fazer essas chamadas ajudas humanitárias. Só que o que chegou de ajuda humanitária foi muito pouco. Então, o Afeganistão sofreu muito, né, com essa invasão e ficou realmente um país cheio de problemas, que a população realmente passou ela já era uma população sofrida, né? Então a população sofreu muito mais, porque se prometeu muita coisa de ajudar, principalmente na questão humanitária, e não fizeram tudo. Os países ocidentais ricos, né, prometeram, e não foi, na prática, não foi isso que eles fizeram. Eles ajudaram de forma humanitária, mas não tanto. É como se tivesse esquecido já naquela época o Afeganistão. Então, o país vivia uma guerra civil,
e é como se o globo tivesse fechado assim os olhos. Então, hoje é só o reflexo de todo um processo ainda do Afeganistão. Gente, o Afeganistão é tão complexo, que na geopolítica, o Afeganistão ele é chamado de cemitério de impérios. E por que que vem essa expressão? Cemitério, gente, cemitério, morte, né? De impérios. É uma nação que, mesmo sofrida, ela não consegue, de forma alguma, se render a impérios que tentaram aí dominá-la. E quais foram os impérios que acabaram ruindo na intenção de dominar o Afeganistão? Nós vamos ter a Inglaterra, a própria União Soviética e agora os Estados Unidos. Então, ela enterra esses impérios, né? Ela enterra essas relações que para eles são obscuras, demora, né? Mas eles conseguem aí enterrar. É como se a própria ONU também tivesse a sua parcela de culpa, porque vendo a população passando fome, vendo os direitos humanos ser desrespeitados, a própria ONU não criou um plano estratégico para o Afeganistão. Então, quem praticamente fazia tudo era os Estados Unidos junto com a OTAN. Então, faltou, gente, planejamento. Então, ali é uma série de problemas, é uma série de erros que a gente pode estar sinalizando, que não é só a culpa do país, não é só a culpa da população, né? É culpa de todo um conceito internacional que só viu o Afeganistão com aquele olhar comercial, não viu o Afeganistão com olhar humano. Hoje, a situação ela é tão mais delicada, né, que o Talibã, por exemplo, ele tem aí ajuda até do Irã. E quem é o Irã, gente? Nas rotas comerciais, na questão das relações, é um país que é inimigo dos Estados Unidos. Eu não duvido que o Paquistão também apoie o Talibã, ou que já esteja apoiando, porque o Paquistão também é um país que, quando se fala de relações com os Estados Unidos, as relações são horríveis, né? Como se fosse também um país inimigo dos Estados Unidos. E são países islâmicos. O Irã é uma república islâmica, vocês já estudaram, né? A Revolução Iraniana, então vocês sabem tudo isso. A preocupação que fica é se o Talibã vai voltar a ser o que era, com violações de direitos humanos, vai restringir as mulheres de ter seus direitos garantidos, direito ao trabalho, direito a estudar, vai dar direito às pessoas de protestar. Ontem teve protesto, já reprimiram. Então, aquele Talibã que se mostrou nessa semana na frente das câmeras, né, como aquele que ia ser mais moderado, ontem já mostrou o inverso. Então, a comunidade internacional olha com muito cuidado, porque quando um país está instável politicamente, com grupos extremamente violentos, para nascer outros grupos violentos daqui para ali, e foi justamente nesse país que houve uma alimentação muito grande dos grupos que surgiram, que ao longo dos anos até fizeram atentados terroristas a vários países e mataram muitas pessoas dentro do território afegão e de países ao redor, como foi o caso do Estado Islâmico. E o Afeganistão, para piorar a situação, precisa mostrar para o globo que eles não querem mais briga com o globo, que eles não vão alimentar células terroristas, que eles querem ser um governo democrático, mas para isso eles precisam ser ligados aos direitos humanos, eles precisam respeitar o direito das pessoas de protestar, eles precisam respeitar o direito das mulheres, das meninas. Então, gente, quando o Talibã passou, na década de 90, né, de 96 a 2001, muitas meninas casavam com 12 anos de idade. Então, isso beira, assim, a irracionalidade. E as mulheres não tinham direitos a ter direitos. Então, por isso, aquele desespero no aeroporto e as pessoas querendo ir, pelo menos na asa do avião, porque o avião não cabia. Gente, pessoas sendo mortas no aeroporto. 4 pessoas foram mortas. Naquelas cenas chocantes. Inclusive, o avião, né? Tem um avião que sobe. Eu não percebo direito se é o avião da Força Aérea Americana, mas acredito que tenha sido, né? Um cargueiro, aqueles grandões. E aí, eu acho que 2 pessoas foram na asa e essas pessoas não têm como segurar a gente na gravidade, né? E aí elas caem de uma altura. Meu Deus do céu, gente, são imagens chocantes. E que vão ficar na história. E já estão na história. Então, é muito chocante para a gente estar vivenciando tudo isso de novo. Esses novos conceitos de ressurgimento da Guerra Fria, só que é uma Guerra Fria da contemporaneidade, do século XXI, e que o mundo todo precisa ficar atentos, né, a todas as informações que vieram do Afeganistão, como eles vão se comportar. E do mais, gente, é isso. E o que precisar, pode pedir que a professora, apesar da nossa correria terrível, né, a gente grava, porque o professor corre mesmo, tá? O professor trabalha de manhã, tarde, de noite, mas a gente grava e deixa no nosso canal, tá bom?
Do mais, estamos juntos. O que precisar, estamos aqui, tá bom? Vocês escutaram barulho de meninos aqui gritando, porta se abrindo, é porque a professora está na sala dos professores, no momento em que não tem professores, é um momento de intervalo, tá bom? Um abraço, minha gente, e o que precisar, estamos juntos, tá bom? Tchau.